na cozinha de casa. Se você trabalha por conta própria ou então começou a montar o seu empreendimento doméstico, está te faltando ferramentas para administrar, esse vídeo aqui é para você. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Fature na Cozinha de Casa. Eu sou Marcos Gomes, empreendedor doméstico, e nesse vídeo nós vamos te apresentar 4 ferramentas administrativas que são pilares fundamentais para qualquer empreendimento, seja ele empreendimento doméstico ou algum empreendimento em ascensão. Então, deixa logo o seu like e vamos para o vídeo. Primeiro de tudo, você tem que entender que você tem que ter um objetivo muito bem definido. Se você não tiver um objetivo definido, você não sabe para qual caminho irá seguir. Você não sabe muito bem qual a decisão que você irá tomar. Você tem que ter um objetivo definido, você tem que ter um produto definido para que você possa traçar metas, para que você possa ter uma direção para o qual o seu negócio irá seguir. Então essas ferramentas, elas vão te ajudar, mas para isso você precisa definir o seu objetivo. Tem que estar muito claro, tem que ter um objetivo bem claro. Por quê? Porque você vai encontrar inúmeras dificuldades no meio do caminho. E se você não tiver um objetivo definido, um norte para você seguir, você com certeza pode se desanimar e se perder no meio do caminho. Quando o seu objetivo ele é bem claro, ele é bem definido, os problemas que aparecerão serão apenas desafios a ser superados para você atingir o seu objetivo. Então, primeiro ponto aqui inicial, você precisa ter objetivos bem definidos, ok? Bom, pessoal, então vamos lá para o vídeo. Eu estou aqui com algumas informações, como eu não tenho como passar o slide, eu elaborei aqui esse material para a gente poder juntos discutir algumas técnicas. Então vamos lá. Técnicas básicas para a organização de um empreendedorismo doméstico, certo? Nessas técnicas a gente vai discutir aqui, 4 pilares, tá? 4 pilares que são pilares fundamentais para a organização do seu empreendimento, tá bom? Seja ele um empreendimento doméstico inicial ou empreendimento em ascensão. Pessoal, quais são esses 4 pilares? Eles são em formatos de degrau. É como uma escada que vai subindo até você alcançar o seu objetivo, ok? Então vamos lá, o primeiro pilar é esse aqui, é o planejamento, é como você planejar. Segundo degrau ou pilar é a organização, né? Planejamento, organização, a direção que o seu negócio vai tomar é o terceiro aqui, o controle é o quarto, tá? Então, planejar, organizar, dirigir e controlar. Isso aqui é uma regra básica para qualquer empreendimento de sucesso, tanto as grandes corporações quanto os pequenos empreendimentos em início ou em ascensão. Então você tem que ter um planejamento para o seu negócio dar certo, você tem que ter o mínimo de uma organização para poder executar esse planejamento. Depois você tem que ter uma direção, você tem que dar o caminho que a sua empresa, que o seu negócio, que o seu empreendimento vai seguir, porque dirigindo você coloca o seu plano em execução, baseado em tudo que você já organizou, você vai dando o norte, o caminho. Se alguma coisa sai fora do lugar, é nesse momento que você traz ela de volta, acompanhando com o processo de direção. E o controle, tá? Para você controlar, você tem que controlar todas as ações que foram planejadas, beleza? Então vamos lá. 4 pilares, é o pilar do planejamento, da organização, da direção e controle. Se chama planejar, organizar, dirigir e controlar, beleza? Pilares fundamentais. Aqui, pessoal, a gente vai falar sobre o primeiro pilar, que é o pilar do planejamento, ok? Planejamento. O planejamento ele tem que ser em 3 níveis, tá? Ele tem 3 níveis. Mas aí você pode até pensar, poxa, mas o meu negócio é um negócio doméstico, eu trabalho na cozinha de casa, eu vou precisar exatamente disso. Se você quer que o seu negócio cresça, se você quiser ter bons resultados e já crescer de forma certa, sim, você precisa pelo menos entender esse básico. Quais são os 3 níveis de planejamento, que é o primeiro pilar, tá?
O pilar é o quê? É aquilo que estrutura, é a coluna da casa, certo? Uma casa sem coluna está fadada ao desmoronamento. Então, um negócio que começa sem esse pilar do planejamento, sem planejar, ele vai desmoronar mais cedo ou mais tarde. Então vamos lá, você tem 3 níveis de planejamento. Um deles é o planejamento operacional, o outro é o planejamento tático e o outro é o planejamento estratégico. Operacional já diz sobre as suas operações, certo? Onde tem que botar mesmo ali a mão na massa, tem que desenrolar. Se for fazer massa, tem que meter a mão, sujar a mão de massa, tem que sujar a roupa. É aquela parte ali onde você fabrica um bolo, fabrica um sacolé, faz uma massa, carrega um cimento. É esse nível, você tem que ter um plano para esse nível de operação, quem mete a mão na massa. Nível tático, isso aqui se trata do conhecimento que você tem ou das pessoas que você vai colocar para executar. Tá? Tática quer dizer o nível de conhecimento. O nível técnico, por exemplo, o quanto eu conheço do meu sacolé gourmet, o quanto que eu conheço das técnicas de fazer um bolo no pote, de como tratar o chocolate, de como derreter, de como montar um recheio com conservação. Eu tenho que ter um nível de conhecimento. E o planejamento estratégico é onde você vai trabalhar mais essa parte exatamente de estratégia. Como vender, como conservar, como estocar, como eu granjear clientes, como que eu posso manter esses clientes, sempre ter uma promoção, um produto atrativo. Então é a estratégia que vai manter esses outros níveis funcionando. Então você tem que ter um plano operacional. Eu tenho ferramentas necessárias, eu tenho fogão, geladeira, freezer, tenho panela, misturadora, batedeira. Nível operacional. Nível tático. Será que o meu conhecimento é suficiente? Ou eu tenho que estar constantemente estudando? Vou ter que fazer um curso, vou ter que seguir canais no YouTube, vou ter que ver vídeos para poder aprender e cada vez mais eu ter uma tática melhor. E o planejamento estratégico. De que forma que eu vou vender? Como eu vou fazer isso funcionar com frequência, funcionar bem? Como eu vou agradar os clientes? Será que o meu produto está atingindo as grandes massas? Será que o meu produto está sendo satisfatório às pessoas? Será que o meu preço está um preço bom, um preço justo, um preço correto? Então, as estratégias de onde você vai vender, como você vai vender, para quem você vai vender, ok? Beleza? 3 níveis de planejamento. Qualquer negócio tem que ter esses níveis de planejamento, seja ele mais simples que for, beleza? Então vamos lá. Pilar do planejamento é onde você vai buscar conhecimento, tá? Você tem que fazer, além desse conhecimento, é um local, é o pilar que você faz as anotações, todas as anotações. Você tem que pegar, sei lá, o seu caderno, o seu computador, onde você tem que sentar, gastar um tempo pensando, analisando, fazendo anotações de tudo e que você quer executar, aonde você quer chegar, qual produto você deseja vender, qual preço, você tem que fazer as anotações. Nesse pilar do planejamento, você vai definir as suas metas. Qual é a minha meta? Ser um fabricante, ser um revendedor, ser um distribuidor? Qual é a minha meta? Eu quero ter uma fábrica, eu quero ter um trailer, eu quero ter uma loja, quero ter diversos funcionários. Enfim, você tem que definir. Você tem que ter metas muito bem definidas para você ter um norte e saber exatamente onde você vai chegar. Outra coisa que muita gente não se atenta, você tem que definir a sua marca, tá? A sua marca tem que ser muito bem definida. Pensa nas cores da marca. Existe um significado em cada cor. Por exemplo, vermelho representa força, azul serenidade. Então você tem que estudar para saber qual a cor mais adequada para a sua marca, o que se enquadra no seu tipo de produto. Você tem que definir um bom nome, um logotipo bacana. Isso aqui é fundamental para poder colocar nos seus produtos, no seu bolo, no seu sacolé, na sua cocada, na sua embalagem, uma marca forte e atraente. E você também tem que definir o seu propósito. Qual é o seu propósito? Por que você faz o que faz? Qual é o propósito do seu empreendimento doméstico? É atender as pessoas, é alegrar as pessoas, é trazer uma solução
É trazer um serviço? Qual é o seu propósito? Então isso tudo está dentro do pilar do planejamento. Antes de começar, se você tiver essas ferramentas e utilizar isso aqui, vai facilitar e bastante o seu trabalho. E é aqui que você define a sua missão, a sua visão e quais os valores do seu empreendimento. A missão é o que você faz, por que você faz e para quem você faz. A visão é como você se vê, como você se projeta no espaço e no tempo, como você se vê hoje, como você se vê durante, como você se vê no futuro com o seu empreendimento. E os valores que você defende. Então, viu aí? Apenas um pilar, o pilar do planejamento, como ele traz bastante informação sólida e de qualidade, que se você conseguir utilizar isso aqui, querido, pelo menos uma boa parte disso, você já vai começar bem, vai começar correto e você já vai ter um norte certo para seguir. Esse é o pilar de número 1, tá? Vamos para o pilar de número 2. Pilar de número 2 é o pilar da organização. Primeiro foi o planejamento. Esse é o pilar da organização, onde você organiza, tá? E nesse primeiro pilar você tem que definir uma carga horária. Ou seja, você tem que ter hora para começar e hora para terminar. Você tem que ser alguém extremamente organizado. Eu conheço pessoas que pensam que porque trabalha por conta própria ou tem o seu empreendimento, ela não tem hora para começar, ela não tem hora para terminar, ela não tem uma organização, ela não é organizado com a sua carga horária. Então aqui, no pilar da organização, certo? Além de você tem que ter hora para começar e terminar, você tem que definir a sua carga horária, a carga de trabalho. Muita gente é desorganizado, porque existem produtos que são especificamente para um público de certo horário, um horário da manhã, pegar alunos, trabalhadores que estão indo para o seu trabalho, naquele horário de trabalho, ou no rush, na volta. Então, se for um ponto, se for um trailer, se for alguma condução assim, que é bem movimentada, você tem que definir a sua carga horária. Não pode ser aleatório. Hoje eu acordo às 7 e vou, amanhã eu acordo às 11 e vou. Enfim, você tem que definir. Por isso o planejamento. Quando você já faz esse planejamento, essa avaliação de público e de cliente, você já sabe exatamente a sua carga horária. Então, no pilar de organização, você tem que ser organizado. Tem que ter hora para começar e hora para terminar. Você tem que ter um controle de gastos. Você não pode gastar mais do que você ganha. Não adianta você ganhar 5 mil e gastar 6. Você nunca vai ter um negócio organizado e seu negócio nunca vai ir para frente, ok? No pilar da organização, você tem que controlar o seu estoque. Não adianta comprar muito mais do que sai, né? De repente, se for uma mercadoria, pode até estragar. E também não adianta deixar faltar. Você tem que controlar o seu estoque. Isso faz parte de uma organização. Você também controlando estoque, evita desperdícios, tá? Tudo isso está dentro do segundo pilar da organização. Outra coisa que é muito importante para quem se organiza é não deixar o seu cliente em falta, tá? Você, quando é organizado, você planeja tudo, você está no pilar da organização, você não quer deixar o seu cliente em falta. Por quê? Hoje ele liga ou te pede, não tem. Amanhã ele liga de novo, não tem. Você acha que na terceira vez ela vai poder contar com você? Ela não conta com você. Ela vai para um concorrente. Então você sempre tem que atender o seu cliente, tá? Se o cliente ligar 2, na terceira vez ele não liga mais e nunca tem. Então você sempre tem que ter. Não pode deixar os clientes em falta. Divulgação da marca, do produto ou do seu serviço. Você tem que definir a sua marca, como eu falei no pilar inicial, mas você também tem que ter uma estratégia de divulgação. Você tem que divulgar nas redes sociais, sei lá, numa rádio local, no seu portão, no portão da sua casa. Você tem que ter uma estratégia para poder divulgar a sua marca. Parceria com blogueiros, sei lá, parceria com canais de YouTube, parceria com páginas de Facebook. Você tem que ter uma estratégia para divulgar a sua marca. Pode impulsionar? Deve. Acredito que você grave um bom vídeo e impulsione, tá legal?
Então, também aqui na organização, você tem que ter uma identidade visual da sua marca, tipo uniforme personalizado, como eu mandei fazer essa touquinha. A gente tem também aqui aventais, tem camisas, jalecos, enfim, você tem que ter uma personalização. A sua caixa tem que ser personalizada, você tem que ter essa identificação da sua marca no seu pote, na sua embalagem, no seu produto. Isso é fundamental para fazer o seu empreendimento desenvolver e crescer, tá ok? Você tem que ter também, na parte de organização, cuidados com o armazenamento dos seus produtos. Você tem que ter a validade ou a garantia do serviço ou a validade do seu produto. Isso é fundamental, você tem que conhecer isso, tá? Embalagens atrativas, isso tudo faz parte desse pilar. Você tem que ter uma embalagem atrativa. Você tem que ter boa higiene, práticas de boa higiene, tá? Isso é fundamental. E você tem que usar as redes sociais nas suas vendas, tá? Pilar de número 2, que é muito fundamental. Qual é o pilar de administração de número 3? Esse aqui é o pilar da direção. Qual direção o seu negócio está tomando? Para qual direção você está seguindo? Será que você está copiando para onde o negócio do seu concorrente está indo, o empreendimento ou a prestação de serviço? Você tem que tomar muito cuidado com isso. Você tem que realmente planejar o seu negócio e estudar para fazer os ajustes necessários para o seu negócio. Não necessariamente aquilo que funciona para o seu concorrente vai funcionar para você, tá legal? Então você precisa exatamente desse plano para isso, tá? Direção. O que é a direção? Você tem que ser o piloto do seu próprio negócio. Não adianta querer terceirizar para alguém, colocar essa responsabilidade para um filho, para a esposa, para um irmão, paga um gerente. Não. Cada uma dessas funções é importante quando cresce. Mas quem tem que estar à frente do negócio é você. Imagine que você tem um carro, uma Ferrari. E essa Ferrari é muito valiosa. Mas você não sabe dirigir essa Ferrari. Ela vai ficar na sua garagem, mesmo sendo valiosa, não terá uma utilidade, não te levará para o destino. Então você precisa saber dirigir para poder pilotar essa Ferrari. É exatamente assim o seu empreendimento doméstico, a sua prestação de serviço, o seu negócio próprio, tá? Você precisa pilotar o seu negócio, conhecer cada detalhe. E para conhecer, você tem que ter feito esse plano, esse planejamento, tá legal? Muitas pessoas se atrapalham, metem os pés pelas mãos porque não pilotam o seu próprio negócio. Por exemplo, tomadas de decisão. A sua tomada de decisão não pode ser emocional. A gente está preparando um vídeo aqui para falar sobre a emoção e o cérebro, ou seja, emocional vezes cerebral. Você tem que ser cerebral, trabalhar com cérebro nas tomadas de decisões. E como isso? Com base nos resultados. Todo planejamento que você fez, ele vai te dar algum resultado. Então você vai tomar uma decisão, eu tenho que comprar mais desse produto? Porque ele vende bem? Isso, com base no resultado. Eu tenho que diminuir a compra desse item porque ele vende menos? Qual é o resultado dele? Vende menos. Esse aqui vende mediano, posso manter? Então sempre com base nos resultados das suas decisões, tá ok? Não pode ser emocional, tá bom? Se as pessoas perceberem que você é emocional, elas vão se aproveitar de você, tá bom? Então, ó, como eu disse, seja cerebral, tá? Seja cerebral. Aqui era não emocional, né? Seja cerebral e não emocional, tá bom? Use o cérebro, não use a emoção. Nos negócios você não pode usar a emoção, porque vai aparecer muitas pessoas se dizendo estar em dificuldade, em aperto, pedindo que você, enfim, ajude, que você deixe no consignado para pagar depois e elas vão sumir, vão te decepcionar, seja quem for, parentes, familiares, amigos, desconhecidos. Não seja emocional, seja cerebral, tome decisões com base na realidade, nos resultados. Conheça seus números. Quantas pessoas não sabem o seu preço de custo, não sabem o seu preço de venda, não sabem o seu lucro, não sabem o seu ponto de equilíbrio? Aqui no canal nós temos vídeos explicando exatamente como calcular o custo de forma correta e precisa de cada um dos seus ingredientes, de cada um dos seus produtos. Entre lá, tá? Você muda os nossos ingredientes, coloca o seu
e use as mesmas técnicas. Você tem que conhecer seu número para dar uma direção no seu negócio, para o seu negócio ganhar um caminho, tá bom? Tenha relatórios e anotações. Faça anotação de tudo que compra, de tudo que vende, de tudo que entra no estoque, de tudo que sai do estoque. No mínimo, compre um quadro, um caderno. Você tem que ter um livro caixa, tudo que entra, tudo que sai, você tem que anotar para você ter resultados, poder tomar decisões. Isso você precisa de relatório para dar um norte, uma direção. Se você vai comprar mais, se você vai vender mais, se você vai diminuir tal produto, vai tirar produto da sua lista, entendeu? Se você pode comprar um terreno, se você pode ampliar, fazer uma obra, contratar pessoas, você precisa de anotações, conhecer seus números para você conhecer seus resultados, tá ok? Agora então vamos para o pilar de número 4. Vamos lá, vamos para o quarto e o último pilar, que é o pilar do controle, entendeu? Planejar, organizar, dirigir e controlar. São 4 pilares fundamentais para qualquer empreendimento, seja ele em ascensão ou aquele empreendimento doméstico, a sua prestação de serviço, enfim, aquele empreendimento que precisa de ferramentas como essa. Se você utilizar isso aqui, você com certeza está afadado ao crescimento, ok? Então, ó, aqui é onde você verifica se todo o seu planejamento está de acordo, se tudo está saindo de acordo com o planejamento operacional, com o planejamento tático e com as suas estratégias, tá? É aqui que você vai fazer os ajustes e as correções. Você tem que manter o controle do seu negócio, do seu empreendimento, tá? É você quem controla. Já ouviu essa expressão? O boi só engorda com o olhar do dono? Então, é exatamente isso. Ah, mas eu não sei, não levo jeito. Você tem que furar a sua bolha. Fura essa bolha, sai de dentro dessa bolha e você precisa colocar em prática. Porque quando a gente sai da bolha, aquilo que a gente não sabe, nós nos esforçamos para aprender. E é isso que vai fazer o seu negócio ter sucesso. Nível operacional, quando eu controlo essa parte, eu vejo se eu tenho ferramentas adequadas, se preciso de manutenção para essas ferramentas, ou se o meu carrinho, sei lá, o meu trailer, a minha loja, está precisando de alguma coisa, o meu freezer, o meu fogão, os meus equipamentos, se os meus funcionários estão fazendo exatamente conforme eu ensinei o plano, a receita, certo? No nível tático, eu preciso criar uma receita nova, preciso aprender coisas novas, preciso buscar mais conhecimentos. Então é aqui onde você vai checando todo o planejamento que você fez. E no nível estratégico, estou vendendo direito, estou vendendo correto, meu preço está bom, as vendas podem aumentar, eu posso dar um salto maior, posso ir para outro local, um ponto de vendas, como que eu posso fazer estrategicamente para captar mais clientes, para melhorar as minhas vendas. Então esse aqui é o pilar final, onde você vem verificando, fazendo ajustes se for preciso e correções naquilo que não deu certo. Muita coisa vai dar errado? Sim. Muita coisa vai dar errado. Mesmo planejando? Sim. Mesmo você planejando e mantendo tudo isso sob o seu controle. É exatamente por esse plano que você vai fazendo os ajustes. Por exemplo, quando eu comecei fazendo sacolé gourmet, eu tinha apenas 5 sabores. Depois aumentei para 10, para 15. Hoje eu faço 25 sabores diferentes, mas hoje eu só faço sabores que vendem. Por quê? Muitos sabores no decorrer do caminho, por eu ter anotado, eu ter o controle disso tudo, eu via que eles não vendiam tanto. Levavam 2 meses, 3 meses parados sem vender. O que eu fiz? Então, fiz um ajuste e corrigi isso. Tirei eles do meu cardápio porque não vende tanto, entendeu? E hoje eu faço 27 sabores, fui agregando. Por quê? Cada um deles que eu adicionava, eu esperava o seu resultado. E aí, com a inteligência, esse aqui merece ampliar. E assim eu fui ampliando. Então, pessoal, 4 pilares aí, tá? Para você administrar o seu pequeno empreendimento, a sua prestadora de serviço, ou até mesmo o seu negócio, tá? Pilares de administração. Aqui no canal sempre vou ter vídeos como esse, tá? Essa é uma continuação de um de nossos vídeos que a gente fala sobre o planejamento básico. Aqui eu já estou entrando em um pouco mais de detalhes. Então tem mais conteúdo como esse vindo por aí, tá legal? Fura a bolha,
Sai de dentro da bolha, cara. Vem fazer uma renda extra com nossos produtos aqui na cozinha de casa, tá legal? Curte aí, comenta, compartilha. Se quer saber mais, temos um livro, tá? Que vai ajudar você aí também a transformar a sua cozinha em uma fonte geradora de renda. O link está na descrição, tá, pessoal? Do canal. Clica lá em sobre, vai abrir o link, você vai ver lá uma página para comprar, tá no Google Play Livros, tá no Amazon também e tá lá no Clube de Autores, tá bom? Só chamar a gente, fura a bolha e vem! Fature na cozinha de casa.